Décimo domingo do tempo comum. Quero te acolher aqui no nosso canal, que a palavra de Deus seja luz para você, para a sua família. Hoje, dia 11 de junho, estamos juntos ouvindo a palavra de Deus. Que ela possa ser luz para cada um de nós, que a cruz do nosso Senhor seja a nossa salvação, seja o nosso guia. Vamos ouvir então o evangelho desse domingo, que é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir então o evangelho que é de Mateus e o próprio Mateus escrevendo o seu chamado. Esse homem que converte-se diante de Jesus, porque ele era um cobrador de impostos, como nós sabemos, e ele estava sentado ali e vê Jesus, e Jesus diz para ele: segue-me. É bonito ouvir isso, né? E Jesus diz para Mateus e também diz para cada um de nós. Mateus, imediatamente ele se levanta e segue a Jesus. E é interessante isso porque Mateus era um homem que tirava dos judeus e dava para os romanos, né? Um cobrador de impostos. Era um homem que não era bem visto pela sociedade. E aqui o Evangelho apresenta essa situação que Jesus muda a vida de Mateus de uma forma muito radical. E depois, por causa dessa situação, Mateus acolhe Jesus em sua casa, num jantar. E lá diante desse jantar, os cobradores de impostos que estavam ali, juntamente com os outros pecadores reunidos, aqueles que estavam juntos, os fariseus, perguntaram: por que o vosso mestre come com essas pessoas? E Jesus dá uma resposta muito bonita, né? Dizendo assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E a mais pura verdade: os doentes somos nós, pecadores que somos, que precisamos da graça de Deus. Por isso que Jesus quer estar conosco. Ele nos chama: segue-me, venha junto de mim, venha me seguir. E assim nós somos chamados, então, meus irmãos e minhas irmãs, a termos misericórdia. Eu quero a misericórdia, como Jesus nos apresentou, e não o sacrifício. Que a nossa vida seja mudada a cada dia, seguindo os passos do nosso Senhor, para que possamos ser curados por Ele. Precisamos desse médico por excelência, que é o próprio Jesus Cristo, para nos curar, para nos dar a saúde novamente. Então, por isso, meus irmãos, que nesse 10º domingo do tempo comum, quero te convidar a pedir a Jesus: Senhor, ajude-me a levantar para seguir os teus passos, para que assim o Senhor possa me curar. E Deus te abençoe e que você tenha um excelente domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.